Vou pedir para você se sentar. Hoje eu quero convidar aqui um amigo, irmão na fé, precioso, o Silas, que é professor no nosso seminário, também líder de grupo de crescimento. Ele vai estar ministrando a palavra aqui ao nosso coração nessa manhã. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial nessa série, que é um desafio para a gente, que é a série que nós estamos pregando sobre apostasia. Vamos orar com o Silas. Senhor, dá-nos a dimensão, a responsabilidade de falar de Ti, na Tua presença, para a edificação da Tua igreja, que jamais tenhamos a displicência de falar de Ti apenas na carne, mas na confiança sobretudo no Teu Espírito. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando o pastor Carlos me ligou e me convidando para falar sobre esse assunto, me chamou muita atenção, porque é um assunto de um profundo zelo e cuidado pastoral. Normalmente se delega aos pastores da igreja uma responsabilidade nessa envergadura, mas como um grande amigo meu teológico, de jornada teológica, diz que o homem tem que estar pronto para duas coisas nessa vida: para pregar e para morrer. E essas são duas coisas relacionadas à vida existencial do cristão. E eu, com muito temor e tremor, disse: tá bom, vou pregar, eu aceito, vou assumir o desafio de proclamar a palavra de Deus. Então é um privilégio, é muito desafiador estar aqui nessa manhã, mas também um grande privilégio poder falar das coisas do Senhor, da sua palavra, do seu espírito, do seu caráter, do seu amor, e que seja assim pela glória de Jesus. Nós estamos na série sobre a apostasia, apostatar, virar as costas, regressar na vida cristã. E eu queria então falar com os irmãos de que há pelo menos duas rotas no mapa para apostasia. E é pelo menos dessas duas rotas que eu quero, pela graça de Deus, falar e pregar junto com os irmãos. O texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo de 1 a 4, 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, a palavra de Deus nos diz assim: Simão, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto que, como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandiosíssima e preciosa promessa, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Eu queria mais uma vez destacar: Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então Deus nos deu absolutamente tudo em Cristo Jesus, através do conhecimento que nós temos dele, para que nós possamos verdadeiramente alcançarmos a salvação. E estas são algumas das advertências as quais por todas as Escrituras nós vemos.
esse assunto sobre a apostasia, sobre o abandono da vida cristã, as advertências, esses assuntos estão relacionados à seriedade da vida em comunhão com o Senhor por toda a Bíblia. Elas estão por todas as Escrituras. Estão presentes no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Nos livros históricos, poéticos, os proféticos, sobretudo, os livros proféticos falam demais sobre advertências. Nos evangelhos e nas epístolas. E por fim, no livro do Apocalipse, ou seja, as advertências estão por todas as Escrituras, por toda a Bíblia, e negligenciar esse fato é correr um sério risco, sobretudo por aqueles que assumem a vocação de zelar pela vida espiritual do rebanho de Cristo, ou seja, seu aprisco, a sua igreja. Portanto, não é salutar, não é saudável para aqueles que têm a vocação de cuidar e apacentar o corpo de Cristo, não tocar nesse assunto da advertência. Eu me lembro que uma vez eu participava de um acampamento e nós estávamos numa grande mesa e falávamos sobre vários assuntos e um deles era a questão da perseverança. E eu então comecei a ler um texto lá em Hebreus capítulo 10 e um dos irmãos, não estando muito atentos, não estava muito prestando atenção no que eu estava lendo, e quando eu comecei a ler o texto, dizendo, que aquele que pisar o Filho, que profanar o sangue da nova aliança, e intentar contra o Espírito da graça com a qual foi santificado, que era uma coisa terrível para estas pessoas, porque havia uma expectativa do juízo. E o irmão disse assim, que absurdo isso. Eu pensei, poxa, eu acho que ele acredita que eu estou lendo um livro, porque naquela época eu andava bastante com os livros na mão. Ele imaginou que eu estava lendo um outro texto, um outro livro, e eu disse, eu estou lendo a carta aos Hebreus. Ou seja, de certa forma, estou exemplificando com isso, que de forma predominante parece haver um certo receio de entrar nesses assuntos, sobre a questão da apostasia. E alguns irmãos temem sequer tocar no assunto. Há realmente um grande temor de falar sobre a apostasia. E sem aprofundamentos, abre-se uma lacuna, uma série de colocações laterais. Então, se a igreja não fala, se ela não ensina, se ela não proclama, se ela não pastoreia o seu rebanho, abre-se um espaço, uma lacuna, onde as pessoas começam a buscar informações, porque hoje nós temos acesso a muitas informações na internet. A gente vai ouvir o que um determinado pastor prega sobre isso, qual é a convicção de uma determinada igreja sobre esse assunto, porque justamente não falando sobre o tema, a gente abre esse espaço para que as próprias pessoas vão em busca de uma certa resposta. Então, naturalmente, recorre-se à internet, blogs, pastores das redes sociais, existem pastores sérios nas redes sociais, mas existe também muita coisa que não é muito relevante. E muitas vezes esse conjunto de informações fragmentadas, porque isso vem de forma fragmentada, ou ainda empurrando uma temática para um reducionismo absurdo, do tipo, o crente pode ou não perder a salvação. Ou seja, um assunto que é tão abundante nas Escrituras, tão recorrente, que existe farto material na Bíblia sobre esta questão, fica de forma fragmentada, abre-se um espaço apenas para que as pessoas se posicionem. Olha, eu acredito que o crente pode perder a salvação. E o outro então diz, não, eu acho que o crente não pode perder a salvação. E esse reducionismo faz com que parece que responder a estas questões de forma afirmativa ou negativa esgote a questão. Parece que então se posicionar assim vai resolver, vai ter esse efeito estanque de se perde ou não a salvação. E esse reducionismo, ele é muito causado por conta de uma concepção que nós temos de salvação e uma concepção também que nós temos sobre perder. Ou seja, estes conceitos estão de alguma forma teleguiando o nosso raciocínio sobre o assunto
E é sobre estes temas, sobre estas terminologias que eu queria falar com os irmãos. Um grupo se simpatiza mais em responder afirmativamente a essa pergunta. A gente vai ter um material também muito disso na internet, enquanto o outro responde negativamente a tal resposta e induz grande parte das pessoas a chegar a essa conclusão que eu acabei de mencionar com os irmãos, de que se pode o crente perder ou não a salvação. E identifico aqui algumas terminologias que são equivocadas. E a primeira terminologia que eu gostaria de falar com os irmãos é a questão sobre a salvação. Nós vivemos em uma cultura profundamente cristianizada. E quando a gente fala de salvação, a primeira coisa que salta ao nosso imaginário é ir para o céu. É verdade ou não é? A gente pensa nisso. Então, quando a gente fala, olha, o crente pode perder a salvação, a gente acredita que o crente pode perder a entrada no céu. Se a gente fala, não, o crente não pode perder a salvação, a gente está querendo dizer, não, o crente não perde o direito de entrar no céu. Então, o que faz com que a gente responda afirmativamente ou negativamente a essa questão é muitas vezes esse conceito equivocado sobre a salvação. Porque é verdade que nós seremos eternamente glorificados no céu, que lá as ruas são de ouro, que nós teremos a vida com o Senhor lá, que realmente nós desfrutaremos de uma vida eterna no céu. Mas esse não é o conceito principal de salvação. Ele, embora seja legítimo, verdadeiro, ele é o conceito periférico do que a Bíblia está falando sobre salvação. A salvação a qual Deus conquistou na cruz do Calvário é fazer-nos participantes da natureza divina. É aquela mesma ideia que o autor de Hebreus tem de que o Pai corrige, disciplina o Filho que Ele ama, para fazer com que ele seja participante da sua santidade. E eu costumo dizer sempre isso, a experiência da paternidade, ela realmente ressignifica muitas coisas na nossa vida. É verdade que eu quero que o meu filho tenha uma boa formação, que ele consiga se qualificar da forma em que ele tem a possibilidade de escolher a profissão que ele quer exercer por toda a sua vida. Eu me dedico em fazer com que ele tenha o máximo de conforto possível. Eu quero que verdadeiramente ele tenha a melhor educação. Eu quero que ele tenha uma casa boa, um ambiente agradável. Eu quero que ele tenha bons relacionamentos com os familiares dele. Mas a minha meta mais elevada para o meu filho, porque é a meta mais elevada que Deus tem para os seus filhos, é fazer com que seja impresso nele o caráter de Jesus Cristo. Tudo isso é importante? É verdade, é importante, mas o eixo central da qual orbita todas as coisas é fazer com que ele tenha o caráter de Jesus Cristo. E, embora muitas das vezes nós não temos essa preocupação, mas Deus tem essa preocupação, e a minha oração é que você também a tenha, é que você tenha um profundo desejo de ter o mesmo caráter de Deus revelado em Jesus, e quando Deus alcançar essa sua meta, é então que nós poderemos dizer que fomos salvos. Porque lembre-se, Jesus disse, olha, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, vocês creem em mim? Se vocês permanecerem nas minhas palavras verdadeiramente, sereis meus discípulos, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do pecado. Então esse desvio, essa rebeldia, essa ruptura que nós tivemos com Deus, Deus agora em Cristo Jesus nos deu tudo para que nós pudéssemos participar da sua natureza divina. E aqueles que têm em si forjados o caráter do Senhor, é que desfrutarão da vida eterna, porque como eu disse, o céu é um efeito colateral disso que Deus alcançará no coração daqueles que creem nele, de sermos a imagem de Jesus.
Deus quer que nós tenhamos a mesma imagem, o mesmo caráter de Jesus. É isso que é o conceito de salvação. Este é o conceito principal de salvação nas Escrituras. Então, você não perde isso. Compreendida a salvação dessa forma, parece não ter muito sentido dizer, olha, o indivíduo perde a salvação. Não, o indivíduo não perde a salvação. É a mesma coisa da gente dizer, olha, o fulano perdeu o casamento. Na dinâmica relacional, nesse processo de comunhão com o Senhor, a qual Ele nos chama, você não perde isso, você vira as costas para isso. Você apostata disso. Você abandona esse percurso da qual Deus, iniciado uma vez no nosso coração, quer garantir por toda a eternidade. Então, quando nós compreendemos a salvação, quando ir para o céu, mais uma vez eu quero dar esse destaque, é verdade, mas é um conceito periférico de salvação. Na hierarquia de prioridades de Deus, Deus tem a meta principal de nos fazer semelhantes ao seu Filho, bendito seja o teu santo nome. Salvação, portanto, não é somente isso, para ir para o céu. Salvação é o resgate da vocação perdida pelo homem quando rebelde acredita que a serpente fala a verdade e Deus mente. Note, nós pensamos que há um tropeço, que há um equívoco de Eva e Adão, de que eles tão somente comeram equivocadamente de uma árvore, de uma fruta. Não, a árvore só é tomada desejosa para dar entendimento, porque os nossos primeiros pais tomaram por verdadeiro a dinâmica de que a serpente falava a verdade e Deus mentia. Isso é muito importante, não é um erro, não é um equívoco, não é um mau discernimento sobre o que está acontecendo ali. É tomar por verdadeiro que a serpente diz a verdade, mas Deus mente. E é isso, sem essa crença primeira, não é tomado a árvore do conhecimento do mal. Somente quando se crê na afirmação de que certamente não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que vocês comerem dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão semelhantes a Deus. A serpente diz-nos a verdade, Deus nos mente, porque Deus diz que se nós comêssemos, nós morreríamos. Então, há uma rebeldia, há uma vocação, há uma rebeldia contra a vontade, contra a palavra de Deus, contra o propósito de Deus, contra a sua vocação. E é isso que faz com que este pecado primeiro aconteça, ou seja, há uma rebelião contra a vontade, a santidade de Deus. Então, compreendida a salvação da melhor forma, a gente vai verificar então que não faz absolutamente nenhum sentido falar em perda. Nenhuma corrente teológica que perdurou pelos séculos, ao ponto de refletida desde os tempos mais antigos, e portanto chegando até a presente era, sob o status de tradição, sustenta tal coisa. O cristianismo tem uma porção de tradições. Os evangélicos têm os tradicionais, existe a igreja católica, os ortodoxos, os coptas, enfim, existe uma tradição vasta dentro do cristianismo. E nenhuma destas, que perdurou durante todos esses tempos, acredita em perda de salvação. Ninguém sustenta isso. Mas de onde surge então? Por que aparece essa ideia de se o crente então perde ou não a salvação? Eu suspeito que essa terminologia seja fruto de uma atuação evangélica popular que, com um zelo pastoral, se valeu de uma má pedagogia, supondo que o medo do inferno e da punição entregaria maior zelo e piedade na vida cristã. Então nós vivemos um tipo de um cristianismo evangélico popular, e eu me lembro disso, nos meus 17, 18 anos, e isso surge, não por conta da tradição, mas ele surge culturalmente no meio da cristandade, a ideia de que se você vai no cinema
e vê uma cena que não é apropriada, você tem que chegar na sua casa naquele dia, pedir perdão por aquele pecado, porque se Jesus voltar, você está fora do céu. Então, é uma má pedagogia essa, supondo que com este medo, com este pânico, se entregaria maior zelo e rigor com a vida cristã. É mais ou menos aquela ideia que quando a gente, os nossos filhos são crianças, a gente faz com eles, né? Normalmente a gente coloca, porque encontra efetividade, funciona dizer para os filhos que vai acontecer uma tragédia se ele não obedecer. Então os filhos encontram, por receio e por medo, em fazer aquele ato de obediência com receio de acontecer alguma coisa com a mãe, ou com algum familiar, ou com ele mesmo. Então é uma coisa que surge popularmente no meio da cristandade, e que obviamente, como ninguém acredita nisso, em perda de salvação, surge fenomenologicamente entre nós essa ideia de que se o crente perde ou não salvação, mas isso não existe em nenhuma tradição cristã que perdurou durante todos estes séculos. Outro equívoco sobre a palavra perder, em se tratando de salvação, carrega a ideia de algo acidental. Ou seja, dá aquela sensação de que você derrubou o copo de leite no café da manhã, e aí o leite se esvaiu. Ele perdeu, você não consegue mais, agora você tem que limpar aquilo, você não tem mais aquele leite. Ou aquela criança carregando alguma coisa, tentando atender o pedido do pai, e que derruba alguma coisa e cai, e aí ele diz, poxa, eu perdi aquilo. Essa é uma ideia equivocada de dizer que a pessoa possa perder a salvação a despeito da sua vontade. Ou seja, ele diz, eu gostaria de ir para o céu, mas eu estou privado agora de entrar no céu. Eu gosto sempre de dar esta ilustração. Se Deus colocasse todas as pessoas no céu, indistintamente, não passaria muito tempo, haveria uma rebelião para que um mar de gente desejasse sair de lá. Porque se você não suporta a vontade de Deus, se tem que acontecer tudo conforme a vontade dEle, conforme é a sua vontade santa, perfeita, se você não concorda com isso agora, aqui, por que você acha que você vai concordar eternamente no céu com isso? Por que se a gente não ama, não deseja a santidade de Deus, do seu Cordeiro revelado em Jesus Cristo, se a gente não se curva, não adora isso? Porque o aspecto da adoração é justamente esse, de desejar ser igual a Deus. Esse é o conceito de adoração, de desejar ser como Ele é. Nós sofremos disso, a gente quer ser igual a Deus na perspectiva do poder, não é verdade? A gente gostaria de ter todo o poder nas mãos, mas a única dimensão a qual nós podemos ser igual a Deus é no aspecto da sua santidade. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que o contemplem, que o desejem ser como Ele é. Então este é um equívoco sobre a terminologia perder, porque ele carrega a ideia de que a pessoa gostaria, mas ela está agora punida de não poder participar mais do céu. Definitivamente não faz absolutamente nenhum sentido dentro do pensamento bíblico, por isso o nome da série a qual estamos sendo instruídos é apostasia. A série não é perda de salvação, a série é apostasia. Apostasia, abandonar a fé. Apostatar é um abandono da fé, é virar as costas. É uma das rotas de fuga, uma rota de abandono da fé. Isso para a apostasia existe pelo menos 2 caminhos. Mas antes de entrarmos, propriamente dito, nessas formas de abandono da fé, precisamos destacar o fato de que os pecados não são iguais e conhecer essa realidade é fundamental. Uma outra coisa também, qual é muito forte no nosso pensamento, é de que não tem essa história de pecado, pecadinho e pecadão, né? Todos os pecados, eles são iguais. Isso é verdade em certa medida, na medida de que todo pecado é, em última instância, uma agressão à santidade e à vontade de Deus.
Mas eles não são iguais, eles têm intensidades diferentes. E eu quero, com muito cuidado, refletir com vocês, com os irmãos, sobre essa coisa que é espinhosa, ela é complexa de assimilação. E no conjunto dos escritos bíblicos, nos demonstram claramente essa diferenciação. A Escritura nos apresenta, quanto à dinâmica relacional, pecados que são relacionados primeiramente à ignorância. Então, todos nós nascemos privados da glória de Deus. Nós já nascemos no mundo de pecado. E naturalmente nós temos uma profunda ignorância em relação a quem Deus é, qual é a sua vontade, qual é o seu propósito. Então todos nós pecamos por ignorância. Gosto sempre da analogia do casamento, porque quando a gente casa, a gente traz uma série de ignorâncias para dentro do relacionamento. Homens e mulheres têm profundas expectativas e diferenças entre si. Homens são mais descuidados, não se preocupam muito com a casa, ficam bastante tempo conversando com os amigos, não colocam a roupa no lugar certo, não têm com frequência hábitos de profunda higiene, algumas coisas ficam jogadas pela casa, não se importa onde vai colocar a toalha. Tudo isso é uma questão relacionada à ignorância. Então é um erro. Se você conversar com as mulheres, se elas sofrem em relação a isso, com certeza. Então todos nós pecamos por ignorância. Há também o fato de que, ao não nascermos na presença de Deus, e que portanto desconhecendo profundamente quem Ele é, nós não carregamos a estatura do caráter de Deus. A gente tem uma profunda finitude, a gente tem medo de morrer, a gente está diante da entrevista de emprego, as pessoas fazem perguntas para a gente, você fala, poxa, aqui é fundamental para mim responder desse jeito, para que eu ganhe a entrevista de emprego, senão eu não vou ter acesso à defesa da minha dignidade. Às vezes no emprego você se vê obrigado a ter que falar coisas que você não gostaria de falar, de você ter que mentir coisas que você não gostaria, tudo isso sobre uma pressão que é exigida sobre a gente, porque o caráter de Deus ainda está sendo formado em nós. À medida em que nós vamos conhecendo a vontade de Deus, à medida em que a graça de Deus perpassa por dentro de nós, o caráter do Senhor começa a ser formado na gente, libertos da ignorância e agora com uma certa estatura de que se aprofundou no conhecimento de quem Deus é em Jesus Cristo, a gente vai conseguindo vencer essas coisas naturalmente pelo fato do caráter de Deus estar sendo formado em nós. Então todos nós carregamos a finitude, mas a graça de Deus vai trabalhando através do conhecimento que a gente vai tendo das Escrituras, da vontade do Senhor, e a gente começa a experimentar a formação de Deus dentro de nós. Obviamente que todos nós também pecamos na dimensão da disciplina, a vocação do Evangelho. Deus não quer simplesmente fazer com que nós paremos de fazer as coisas erradas. Deus quer que nós comecemos a fazer as coisas certas. A perspectiva do Evangelho é que, uma vez curados do pecado, uma vez restaurados à imagem de Jesus Cristo, nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Então há uma proatividade no reino de Deus, aguardada e esperada para aquelas pessoas que uma vez foram resgatadas do pecado, também agora fazem parte da igreja a qual o Senhor está edificando, cujas portas do inferno não prevalecerá contra ela. Ou seja, o crente, ele não fica fazendo apenas um serviço de defesa, ele avança contra as trevas. Porque as portas do inferno não prevalecem contra o avanço da igreja. Então há uma displicência no que diz respeito à vocação do Evangelho. Nós não podemos nos acomodar em simplesmente deixar de fazer as coisas erradas, começar a fazer as coisas certas, em discernir que Deus tem uma vocação para cada um de nós no Evangelho, para que nós avancemos frente a esse mundo de trevas. E há a malícia e o dolo. Numa linguagem mais medieval, malícia; numa linguagem mais contemporânea, o dolo, que é uma agressão frontal ao relacionamento.
Estes exemplos que eu dei relacionado à finitude, a minha esposa, ela não fala para eu ir embora, porque ela não aguenta mais pegar a toalha molhada em cima da cama. Porque eu fiquei conversando com os meus amigos, porque a conversa estava tão agradável, tão gostosa, que eu falei, poxa, eu posso chegar um pouco mais tarde hoje. Vou encontrar ela aborrecida, chateada. Mas, se eu criar um perfil fake no WhatsApp, com o nome de Júlio, pedreiro, mas na verdade for a Fernanda, aí é uma agressão frontal à relação. Percebe a diferença? Aí é um desprezo à relação. Às vezes eu quero lutar com a ideia de que não, eu vou chegar em casa e eu ainda vou encontrar aquele castelo bem administrado pela minha esposa, onde o lugar existe ordem, lá é agradável, confortável, tudo acontece de forma tranquila para mim, a minha casa realmente é uma coisa extraordinária. Então eu não quero perder isso. Então é um equívoco, é uma ideia imaginar que a minha esposa será profundamente misericordiosa, compassiva, ela vai me compreender. Ela é amorosa, ela não vai me mandar embora. Não, se acontecer um negócio desse, eu não entro mais em casa. A fechadura já vai ser outra. E ela estará fazendo uma aberração. Eu posso dizer que, olha, ela não tem absolutamente nenhuma misericórdia, ela não compreendeu, ela não tem o amor no coração por causa disso. Não, é porque ela está sendo frontalmente agredida e eu estou intentando contra o meu casamento. É isso que é apostasia. É intentar contra o Espírito da graça de Deus. Profundamente sério isso. As pessoas que dizem, olha, não perde a salvação, eu acredito que não é isso que elas queiram dizer. Olha, você pode pecar do jeito que você quiser, que Deus nunca vai te mandar para fora do céu. Não! Nós não podemos de maneira nenhuma agredir a comunhão, ao relacionamento profundo que nós temos com Deus por causa de Jesus Cristo. Então são coisas completamente diferentes. A malícia é a transgressão consciente, aquela que agride frontalmente o caráter de Deus. Você sabe, porque você conhece Deus. Você já experimentou o lavar regenerador da presença de Deus, do novo nascimento, do conhecimento de quem Deus é. Veja, nós recebemos tudo aquilo que precisamos para participar da natureza divina. Você conhece, mas você agride o caráter de Deus. E isso é amplamente denominado na Escritura como santidade. Nós não vemos muito falar em caráter de Deus na Bíblia, mas a gente vê com mais frequência falar sobre a sua santidade. Isso ele é um fenômeno muito curioso, que o ser de Deus não é exaustivamente revelado em Jesus. Note, o ser de Deus não é exaustivamente revelado em Jesus. Nós não vemos todo o ser de Deus em Jesus. Por quê? Colocou-se coroa de espinho nele, batiam em Jesus. Eles queriam ver o poder de Deus em Jesus, dizendo, desce da cruz. Então nós não vemos o Deus poderoso que as pessoas gostariam e esperam em Jesus, mas a gente vê a santidade e o caráter de Deus revelado em Jesus. Ou seja, é possível discernir, conhecer a sua santidade e o seu caráter, porque Ele nos foi revelado em Jesus. A sua santidade nos foi revelada definitivamente em Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo.
o qual, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O autor de Hebreus, aliás, Hebreus poderia certamente se chamar o livro das advertências. Eu gosto muito de um teólogo, N.T. Wright. Ele diz que a gente consegue, de certa forma, medir a temperatura da igreja pelo fato de que faz muito tempo que nós não conseguimos ouvir uma pregação sobre Hebreus, não é verdade? Graças a Deus nós estamos fazendo isso aqui hoje, ou seja, a carta de advertência das Escrituras, ela poderia, é o livro de Hebreus. Hebreus tem 5 grandes advertências. E logo no início, logo no começo, o autor de Hebreus vai dizer que, havendo Deus outrora falado de muitas formas aos pais pelos profetas, nos últimos dias Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, sendo Jesus a expressa imagem, a exata imagem. Quando eu lia estes textos, uma coisa me chamava a atenção, como a Bíblia ela é criteriosa, ela é riquíssima, quando ela vai se referir a Jesus, né? Um garfo não é igual ao outro, mesmo que ele faça parte do mesmo conjunto de faqueiros lá que eu ganhei, quando eu casei. Se você olhar, há uma curvatura diferente, tamanhos diferentes, talvez se você colocar numa balança de alta precisão, eles terão densidades diferentes. Mas é dito que Jesus é a exata imagem, a expressa imagem de Deus. Uma coisa extraordinária. Jesus é a revelação do caráter de Deus, do ser de Deus. A terminologia expressa imagem, a palavra expressa imagem, embora sejam 2 termos nas Escrituras, no grego ele é um termo só. Ele é uma palavra só. No grego é apenas uma única palavra que, transliterada para o português, é caráter. Se você pegar agora a sua Bíblia aí e tiver condição tecnológica de verificar qual é o termo utilizado para expressa imagem no grego, você vai encontrar aí que Jesus é o caráter de Deus. Jesus é a revelação da vontade, do ser de Deus. Quem Deus é. Então, a ideia do autor de Hebreus é fundamentar inicialmente que isso foi a revelação de Deus. Ou seja, o autor de Hebreus embasa toda a reflexão dessa epístola no fato de que Jesus é a revelação definitiva de Deus, e demonstrada essa revelação, vai estruturar todas as 5 advertências existentes nesse livro sobre esse mesmo padrão. Toda vez o autor de Hebreus recorre a esse mesmo embasamento do início, dizendo: olha, você não considera o fato de que Jesus foi revelação plena do caráter, da vontade, da santidade de Deus. Cuidado! Porque a palavra dita aos anjos teve a sua devida retribuição, quanto mais nós escaparemos se intentarmos contra essa revelação que Deus fez no Filho. Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado com estes pecados que acontecem de forma consciente, que você sabe que está cruzando uma linha. O coração treme, bate, há uma ansiedade que toma conta do coração do crente, porque ele sabe estar atravessando aquela linha, e ele atravessa aquela linha. E aquilo que custou talvez 10 dias, 11 dias, 12 dias, em profunda agonia, ele passa aquela fronteira. E se ele não tiver cuidado, se ele não for pastoreado, se ele não tiver debaixo da instrução da palavra de Deus, talvez a segunda vez vai acontecer depois de 8 dias. E depois de 5 dias. Aí passa mais 2 dias. Até que aquilo se torna prática na sua vida e ele vai fazer um arranjo mental para reconsiderar esse fenômeno sobre outras categorias. Não, irmãos, é a santidade do Senhor. É com relação ao Cordeiro. Não se trata do status ou do tipo da salvação que Deus operou em nós. Se trata do fato de que a agressão ao Senhor não pode acontecer.
pecados conscientes. Desse modo, chegamos ao ponto da compreensão de que o pecado oriundo da ignorância, da finitude, da displicência frente à vocação do Evangelho, são de certa forma compatíveis com a vida cristã, porque nós ainda estamos no processo de sermos instruídos pela Escritura, através da igreja, onde irmãos mais experientes nos ajudam, nos ensinam, nos instruem. Nós estamos o tempo inteiro sendo ministrados pela palavra de Deus, então nós não permaneceremos ignorantes por todo o tempo. A exposição da palavra de Deus, a ignorância vai sendo tragada dentro de nós. O pecado consciente contra o Evangelho é a transgressão voluntária, que em grande medida traz consigo a rebeldia contra o próprio Deus, traz a negação do caráter de Deus. E pecado desse modo requer disciplina por parte da igreja, arrependimento sincero e autêntico, desejo por abandono do pecado, pois um pecado que atente frontalmente contra o caráter de Deus é uma das formas que poderá resultar no completo endurecimento do coração, de tal modo que possa levar à cauterização da mente, onde sem acompanhamento por parte de irmãos mais experientes e ajuda pastoral, poderá levar a tal pessoa ao abandono completo da fé. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-se-lhe o último estado pior que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento de que se fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espajadouro da lama ou do lamaçal. Assim, meus irmãos, deixemos a malícia, todo engano e fingimento, antes desejemos afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, através dele avancemos no crescimento até a estatura da varonilidade perfeita que está em Cristo Jesus. E um outro ponto que eu queria falar com os irmãos é que nesta engrenagem há de certa forma uma diluição do caráter de Deus, que é um outro perigo. Outra rota nesse mapa é a diluição do caráter de Deus. Aqui nesse percurso há certa compreensão e familiaridade teológica, já que o crente vai elevando o amor de Deus por si, ao ponto de considerar que para ele não há mais juízo, e suas transgressões são perdoadas de antemão. É o tipo da pessoa que acredita que cometeu um crime, mas o juiz vai ser a mãe dele. Sabe aquele filho do procurador que dirige embriagado e mata as pessoas, mas ele fica tranquilo porque quem vai julgá-lo é amigo do pai dele? Essa é uma diluição do caráter de Deus. Trata-se de um perdão e de uma graça autoconcedida, que embevecido nessa engrenagem falaciosa, chega a ser convencido de que a cruz de Jesus, de fato, veio fazer com que Deus mudasse. Ele acredita que Deus, em Cristo Jesus, é que foi tranquilizado, porque outrora tão radical contra o pecado, agora ele não acha mais tanto problema nisso. Não. Estando a conta paga, pode-se fazer tudo antecipadamente, pois sendo o perdão maior do que a ofensa, nenhum pecado será computado com maior peso frente ao amor de Deus. É o crente com sofisticação de textos bíblicos nas mãos, convencido de que Deus justifica pecados, mas não, Deus justifica o pecador. Assim, peca deliberadamente, alegando que Deus não vai mais se ofender, uma vez que os méritos de Jesus são aplicados a si e o pecado nada mais é. Sustenta o tipo de evangelho que anuncia a morte do pecado e o Senhor não mais é ofendido, como bem observou Bonhoeffer. É a ideia de que não é eu que morro para o pecado a fim de viver para Deus, mas é Deus que não acha mais problema no pecado. Bonhoeffer diz: o mundo continua sendo o mundo, e nós continuamos sendo pecadores, mesmo na vida mais dedicada. Viva, pois, o crente como vive o mundo, e não se atreva, sob a pena de ser acusado de heresia, a ter, sob a graça, uma vida diferente da que tinha sob o pecado. São argumentações teológicas que trabalham com os textos, mas na ideia inconsciente da diluição do caráter de Deus. Portanto, meus irmãos, não dilua o caráter de Deus revelado em Jesus. Em Jesus está revelado o duplo amor de Deus,
O amor de Deus pela humanidade, que é verdadeira, Deus te ama, e Ele demonstrou isso enviando Jesus Cristo a morrer por você naquela cruz. Mas é verdade também que na revelação de Jesus está escancarada o amor que Deus tem pela sua própria santidade, pelo seu próprio caráter, que é por isso que aquelas pessoas que mantêm-se na rebeldia, sobre Ele permanece a ira de Deus. Meu desejo é que todos nós, expostos à palavra de Deus, possamos ser persuadidos e nos arrependermos do nosso pecado e verdadeiramente considerar o abandono dele, antes que nosso coração seja definitivamente endurecido, e que também consideremos corretamente como é o Senhor, ou seja, consideremos, portanto, a sua santidade, o seu caráter. Olhemos para o Senhor, que nos ama e que possui a mais alta meta de nos fazermos totalmente livres do pecado. Que sejamos, em nome do Senhor Jesus, achados pelo nosso Deus, estando todos de pé, e mais uma vez, insistindo como a palavra do Senhor insiste em nos advertir. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos convença do seu amor e também da sua santidade para a maior glória do seu próprio nome. Senhor, nós te bendizemos nessa manhã, porque somos ministrados pela tua palavra, Senhor, porque somos edificados pela tua palavra, porque somos corrigidos pela tua palavra, porque somos persuadidos acerca do rigor e da santidade que o Senhor nos revelou em Jesus Cristo. Bendito seja o teu santo nome pelo Jesus que nos foi dado gratuitamente no amado. Senhor, trabalha no nosso coração. Senhor, nós sabemos que o Senhor nos guarda pelo seu poder, mas que nós jamais andemos na direção da agressão à sua santidade, ao seu caráter. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.